Fala galera, boa noite, sejam Fala, galera. bem-vindos a mais um episódio aí do nosso programa do Do Zero Zero ao ao RX. É isso aí, galera. Aqui nós discutimos todas as melhores estratégias para você sair do estágio de um iniciante ou intermediário, né, até a sua caminhada rumo ao domínio de todos os movimentos ginásticos no nível limpo RX, como a gente fala aí no cross, beleza? Meu nome é Felipe Duarte. Eu sou Gabriel Melo e o tema de hoje é como conectar os meus movimentos ginásticos. Eita, Lelê! Vamos lá. Vamos que vamos. Eu acredito que é algo que todo iniciante ali, né, que está praticando o CrossFit, cross-training, né, a prática de ginástica, pensa, né, dominar os movimentos envolve também você conectá-los, né, Exatamente. fazer de forma mais eficaz. E aí surgem algumas dificuldades desse processo. Acho que para a gente explicar um pouquinho mais sobre a dificuldade principal, a gente já começa, né, pensando numa pessoa que está começando agora, que está iniciando a vida aí no treinamento do cross, dominando os exercícios ginásticos. Acho que a grande sacada é a pessoa conseguir fazer os primeiros movimentos, né, limpos, né, nem que seja com poucas repetições e de repente ganhando volume, né, à medida que vai treinando e melhorando. Eu acho que esse é o segredo entre a grande sacada de você conseguir treinar e evoluir e não se machucar durante, né, a aquisição da técnica ou a melhoria da técnica, né, Filipão? Exatamente. E esse processo de tentar conectar os movimentos, ele vai depender daquele processo básico inicial, que a gente já comentou, né, da preparação física, porque você precisa ter força para poder fazer volumes de repetições, como o Gabriel falou, e também o trabalho de coordenação, né? Se a gente, por exemplo, for falar do pull-up, né, do keeping pull-up, a gente precisa ter um trabalho de coordenação muito boa do keeping para aí, então, tentar fazer, né, iniciar o processo de conexão dos movimentos, né? Então, esse trabalho aí de preparação física, né, sobre força e a parte também de coordenação do keeping, que é fundamental no caso dos movimentos na barra, né? Exatamente, Filipão. E daí não tem como a gente falar disso, né? Você falar sobre como conectar se a gente não voltar na base. Perfeito. Se você não treina muito bem a base, e aí, galera, vocês têm que entender uma coisa. Parece bobeira, parece que é repetitivo, mas quando você começa a treinar e aplicar isso na tua realidade, no teu dia a dia, de uma forma sistematizada e objetiva, você consegue realmente ver o progresso. Você começa a ver realmente que o movimento está tomando forma, que você está conseguindo conectar um movimento com o outro. Né? E aí é que está a grande sacada, o bicho de 7 cabeças que o pessoal cria, que na verdade não é um bicho de 7 cabeças, é a solução, né? Só que o pessoal acaba não dando muita importância real à base. Acha que de repente treinar a base seria coisa de 1 mês, 2 meses, depois larga. Vocês têm que entender uma coisa, treinar a base começou, não para nunca mais. Você pode estar o mais bem condicionado, né, Felipe, que for, que você nunca mais para de fazer aquilo. Alguns alunos de personal meu sempre falam, né, que caraca, Gabriel, agora só vive com esse negócio de Hollow Rots. E é isso aí mesmo. É Hollow Rots, Art Rots, que é a base de todo o movimento ginástico, né? Teoricamente de conexão, né, Filipão? Perfeito. É muito importante, né? E a gente vai falar sobre essa questão da base, né? Que a gente vem falando bastante, né? Isso vai ajudar tanto nos movimentos mais simples, né? Quanto nos movimentos mais avançados, né? Então, se eu tenho uma boa coordenação, tenho um bom keeping, né? Eu tenho essa conexão corporal boa, eu consigo transferir isso para muitos movimentos, né? Praticamente todos os movimentos, por exemplo, que envolvem movimentação na barra. Então, é muito importante mesmo esse trabalho inicial de base. Uma outra coisa, Felipe, você estava falando da questão da aquisição de força, né? Acho que a gente tem que ter consciência do seguinte: trabalhar força para uma única repetição máxima, né? Se eu for transferir, fica acho que mais fácil o pessoal visualizar, né? No caso, você fazer um deadlift, por exemplo, você botar uma carga para uma única repetição,
que é uma carga muito mais alta do que você usaria, de repente, para fazer 10 repetições, proporcionalmente até a falha, se você pensar na falha do movimento, né? É muito diferente você trabalhar uma única repetição e uma força para uma única repetição, do que você trabalhar volume de repetição com uma sobrecarga menor, né? Então são tipos de forças diferentes, né? Assim, falando de uma forma bem popular mesmo, é você treinar força e resistência, né? Resistência seria a força para um volume grande de repetições, e a força pura ou explosiva, como a galera fala, né, seria a carga para uma única repetição de um determinado movimento. E aí, quando não tentar conectar, né? Quando pode se tornar perigoso, quando pode ter risco, né? Justamente numa situação onde não há força para fazer volumes. Então, a gente vai perceber que muitos dos movimentos ginásticos, né? O keeping ele vai te auxiliar bastante por exemplo, quando a gente fala do pull-up, né, que é o exercício que a gente está como exemplo, destacando como exemplo, ele te auxilia a subir na barra, o keeping. Às vezes a pessoa não tem nem força para fazer um strict, mas se ela tiver uma boa coordenação de keeping, ela até consegue subir, né? Verdade. Sendo que o keeping, ele não vai frear o movimento da descida. E aí pode ser algo que pode se tornar perigoso. Então, se a pessoa não tem força para fazer grandes volumes, vai chegar um momento que ela não vai ter força para se sustentar nas descidas. E aí pode acabar se arriscando. Então, é o primeiro ponto quando eu não posso tentar emendar conexões, quando eu não devo tentar emendar. Outro ponto é quando falta a própria coordenação. E quando falta coordenação, a pessoa vai ficar batendo e não vai conseguir. Então, tem que fazer um trabalho coordenativo, que depois a gente vai explicar, mas antes de ficar tentando sem rumo, né? A pessoa não tem rumo, não sabe nem o que fazer, né? Fica subindo igual uma lacraia na barra, né? Fica uma coisa, um desespero, né? Parece que tá brigando. Ó, para quem tá assistindo aqui ou chegou nesse ponto aqui do vídeo, só para fazer um parêntese, a gente está fazendo postar as nossas lives aqui simultaneamente no Instagram e no YouTube. Qual é a diferença do Instagram para o YouTube aqui para a gente? Que no Instagram a gente não consegue compartilhar a nossa tela com vocês. No YouTube, se a gente tiver que fazer algum compartilhamento de tela, ou demonstrar, né, em vídeo o que seria na prática, para você ter um entendimento visual do que a gente está falando, a gente consegue ter uma interação maior. E aqui ainda tem um chatzinho que dá para vocês também interagirem com a gente sabe no Instagram também tem, mas aqui a gente consegue ter uma interação, acho que um pouco maior em relação a tudo. A gente não vai deixar de fazer aqui no Instagram, mas a gente vai, de repente, quem quer ter uma visão, sim, uma visibilidade maior, vai chegar um determinado momento onde a gente vai começar a usar mais isso, tá, galera? Filipão, você estava falando da questão dessa questão de você ter força para subir uma repetição, e você falou da força para frear o retorno do movimento. Vou te fazer uma sugestão. Tu pode exemplificar isso falando de dois exercícios que são muito comuns de acontecer isso? Pull-up e o handstand push-up. Acho que dá para ver claramente isso que você falou, né? Exato. Nesses dois movimentos, é muito nítido, né, quando a gente vê o aluno que não tem força, né, que ele fica insistindo, e aí, como eu digo, né, às vezes ele consegue o trabalho de coordenação para fazer uma repetição, sim, seja no HSPU, né, no handstand push-up, ou seja no próprio pull-up. Sendo, como ele não tem força para poder fazer um volume alto de repetições, ele acaba tendo uma descida do movimento, né, a fase excêntrica, por exemplo, do pull-up, muito forte, sem controle. E aí dá aquela pancada, né, à frente, no ombro, né? Então isso, de repente, uma vez não vai machucar, na segunda também não, mas de repente, daqui a 3 semanas, ele pode começar a sofrer algum tipo de lesão ali no ombro, né? Alguma lesão articular. O mesmo acontece para o HSPU, né? Quando a pessoa consegue fazer ali, né, uma repetição, né, utilizando o movimento do corpo. E aí, sendo que a descida ela não vai ter força também, é uma outra situação, né? Porque
não tem força para fazer altos volumes, ela vai fazer uma repetição, vai subir, mas quando descer, vai descer com muita força, um pouquinho, mas voltou já. Já voltou, rápido. De verdade, aí dá aquele impacto, né? O que a gente está querendo esclarecer aqui é dar um norte, vocês entenderem exatamente qual momento de você arriscar ou não. Então, assim, se você fica nessa dúvida sobre saber qual é o momento de arriscar fazer um keeping, né, ou uma outra mania que o pessoal tem, enfiar um monte de abmatch, e aí o que acontece? Imagina que isso aqui é o chão, né? O chão está na altura da minha cabeça. Isso seria o handstand push-up, você empurrar, e você teria essa ação muscular aqui, ó, esse ângulo todo de movimento. Quando eu coloco um abmatch aqui, eu já não estou partindo daqui, eu estou partindo daqui. Então, o meu movimento já está mais curto, beleza. Se eu coloquei mais um abmatch, ele está mais curto. O que acontece? Né? Tá conseguindo ver legal, né? Então, o que acontece? Se você treina um movimento para ter força daqui até aqui, quando você arrisca ele nessa medida, você construiu força daqui para cá. Mas a tua musculatura não está preparada para fazer esse espaço de movimento aqui, então ela não vai suportar isso. Teoricamente, a pessoa tem um controle. Aí o que ela faz? Ela joga o abmatch aqui e fica treinando aqui. Ela resolve um dia tirar esse abmatch daqui e vamos arriscar. Beleza, ela empurrou. Com muito sacrifício, né? Ou entrou já direto com o braço esticado, né, Felipe? E aí, quando ela solta, o que ela faz? Ela controlou daqui até aqui, mas daqui até aqui... Ela não tem controle nenhum. É o que o Felipe falou, é pancada no pescoço. E aí que a galera se machuca. O que a gente quer é que vocês não se machuquem. Então, vou dar uma sugestão, se o Felipe, de repente, tiver alguma outra sugestão, para vocês já começarem a aplicar no treino de vocês. Quer treinar diminuindo a amplitude do movimento com o abmatch e aumentando? Não treina keeping. Sai da posição com o braço dobrado e treina primeiro empurrar, até esticar tudo, Se empurrar também o braço ficar aqui, ferrou, ainda não está valendo não. Diminui lá a amplitude e começa até esticar o braço, né? Conseguiu fazer uma repetição, você já sabe que você vai ter força. Se você empurrou, você consegue controlar a volta. Teoricamente, você controla. Você só tem que fazer um esforço para controlar isso, tá? E deixar o pescoço bem duro. Agora, preparou aqui, conseguiu fazer de 1 a 3 repetições? Está bom, né, Felipe? Se fez 3 repetições ali, strict, aí você aumenta a amplitude, né? Você tira um abmatch e já vai para o próximo nível. Strict, ó, é força. Não tenta keeping antes de você zerar tudo ou chegar na linha da cabeça. Então, se eu tivesse que dar uma sugestão para você, você só vai começar a treinar keeping para handstand push-up. Estou falando do handstand, tá? A gente pode falar de pull-up, pode falar de vários outros. Mas estamos concentrando aqui bem focado no handstand, porque é muito comum a galera tentar. E é mais acessível, né? De treinar, de repente, em casa, né? Para evitar certos riscos. Só tenta fazer o keeping quando você estiver fazendo... Vamos botar 2 a 3, pelo menos, strict. Que seja com sacrifício, mas você já garantiu o controle para não bater com a cabeça no chão e não se machucar. E assim, dentro do cross, né, a gente tem muita questão da transferência de habilidade, né? Verdade. Então, uma outra forma também de trabalhar, por exemplo, né, força para isso, é nos movimentos de LPO, né? Nos dias que você treinar no box, né? Então, o shoulder press, push press, todos os press, né, eles vão te ajudar muito a ganhar força, né? Mas fazer esse trabalho de força de ponta cabeça é uma outra situação. Por isso que, de repente, também vivenciar a prática, né? Vivenciar de ponta cabeça também se torna, talvez, muito interessante. Então, se você consegue fazer essas 3 repetições, como o Gabriel falou, aí, de repente, chegou o momento certo de você começar a conectar os movimentos, tentar conectar os movimentos. Verdade. Só lembrando, a gente falou lá no início da base, não falou? Hollow, art. Não adianta você começar a tentar fazer strict ou qualquer coisa. Como é que a preparação física ela está muito envolvida? Uma coisa leva a outra. O Felipe falou da coordenação do movimento, isso é uma coisa que a gente vai construindo da base, tá? A transferência de movimentos, então você trabalhar movimentos parecidos com outros recursos, né, Felipe? Então, só recapitulando aqui o que a gente está falando, beleza? E você transferir isso para um movimento específico que você quer treinar
entender como é que funciona a mecânica do movimento e visualizar isso de uma forma diferente, tá? Isso tudo que a gente está falando em tese aqui, em teoria, para vocês, a gente, hora ou outra, a gente vai estar colocando alguns vídeos para vocês conseguirem visualizar, né, o que a gente está falando na prática. Então, de nada adianta teoria se a gente não tiver prática e nem adianta só tentar praticar sem entender a base teórica de como você vai fazer para conquistar o teu movimento, entrar como um RX, né? Com certeza. Eu sempre digo que um dos melhores educativos é você entender, né, o que você vai fazer, entender o que você precisa fazer, qual é a sua dificuldade. Então, entender já começa sendo um primeiro educativo, né? Entender o que você precisa. Se é a parte de coordenação, se é a parte de força, mas é importante entender. Mas como o Gabriel falou, a gente vai estar colocando aí nas nossas páginas, né? Alguns vídeos que vocês vão identificar bem tudo isso que a gente está falando. Hoje a gente já fez uma postagem lá, um vídeo, hora você vai ver a minha carinha, hora você vai ver a cara do Felipe lá no vídeo, hora vocês vão ver os dois. Então, assim, sempre a gente vai tentar postar um conteúdo prático para vocês conseguirem aplicar também e transferir. Se vocês olharem o vídeo que a gente colocou hoje lá, falando sobre a questão de fazer a flexão, o push-up com o cotovelo mais fechado e não aberto, né? E a transferência, a aplicação prática disso na ginástica, se você for entender que todo movimento ginástico, ou a maioria deles, pelo menos, você vai precisar fazer um movimento fechado. Então, já está aí a base da preparação física, o que a gente está falando hoje, com a correlação do desenvolvimento de outros movimentos mais complexos. Se você não pegar o simples e você não fizer bem ele, para depois você começar a transferir para os movimentos mais complexos, não adianta, você vai ficar travado. E, ó, gente, às vezes, reduzir um pouco a velocidade é ganhar tempo. Quando você tentar correr, tentar abraçar o mundo, às vezes você vai estar ficando travado, você vai estar parado ali, estagnado, sem evoluir. E não é isso que a gente quer, né? E a gente vem com uma proposta, né, de apresentar para vocês, né, um trabalho de conexão de movimentos de uma forma simplificada, sim, mas que tenha um planejamento para que você consiga alcançar a conexão dos movimentos. Então, vocês vão estar vendo nos vídeos que vão seguir. De repente, na semana que vem já deve entrar algum vídeo sobre isso. Isso. Né? Toda essa parte de coordenação que vai envolver muito trabalho neural, né? de mecanizar o movimento, porque muitas das vezes o trabalho na barra, a pessoa não tem força de sustentação, aí ela não consegue trabalhar muito a parte de coordenação. Então, a gente consegue fazer um trabalho utilizando caixas, enfim, só adiantando, mas a gente vai conseguir fazer uma proposta que vai caber dentro de um planejamento curto para que você consiga alcançar os resultados que você deseja, né, em relação à conexão dos movimentos. Independente de você estar treinando em casa ou no box, a gente vai estar sempre tentando apresentar uma forma de você transferir isso para um treino em casa e para um treino dentro do teu box, beleza? Então, tem gente que às vezes quer treinar em casa e aí tem diversas objeções aí que faz para não treinar. A gente vai estar ajudando vocês aí a resolver esses problemas aí, beleza? Filipão, vamos lá. Como é que você apresentaria, de repente, algum outro movimento? A gente falou do handstand push-up. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer um pull-up, se eu quiser transferir esse passo a passo que eu falei, tu tem algum exemplo para dar para a galera, de repente, de como a galera, para fazer o primeiro pull-up, a primeira conexão de pull-up? Perfeito. Um passo a passo aí, de repente, de como seguir. Eu estou zerado, não tenho força para fazer um pull-up, ainda não domino a base do rolo, o rolo ainda me massacra, eu sinto dor e vou deixar até a dor na lombar para depois. A causa da dor na lombar da galera na hora de fazer um Hollow Rocks. Quer começar falando por ele? É melhor, né? Se a gente não parte do princípio, fica difícil falar depois. Né? Então, inicialmente, assim, importante, esse trabalho de conexão corporal precisa existir, né, para que a pessoa consiga fazer um trabalho posterior de coordenação. Então, se ela não tem a conexão corporal, quando for para a parte coordenativa, ela vai ter muita dificuldade, né, porque ela não vai entender o que é um Hollow Rocks e um Arch Rocks na barra, né, a gente falando, por exemplo, do pull-up. Né? Então,
inicialmente um trabalho de conexão corporal, depois a seguir a parte de coordenação, juntamente com a parte da preparação física, a parte de força, né? Então, as duas coisas vão andar lado a lado. E aí, na medida que for evoluindo, a gente vai fazer alguns trabalhos, por exemplo, na caixa, para retirar o peso, né, do corpo da mão, né, e você conseguir se movimentar fazendo hollow e arch na barra, e aí a gente vai conseguir fazer um trabalho coordenativo mais eficaz, né? Após isso, com os 2 pés na caixa, depois com um pé na caixa, e aí a pessoa já vai estar bem coordenada para fazer o movimento livre, né? E aí, estando bem coordenada e tendo força, ela consegue já fazer um trabalho de conexão bastante eficaz. Galera, lembrando que esse é um tipo, dentre uma diversidade que a gente poderia estar falando aqui. Gabriel, Felipe, por que vocês então não falam todos? Cara, de que adianta a gente jogar um monte de informação e de repente você não ter uma que você possa começar? Então, ó, pega essas dicas. Se precisar rever depois no ponto de onde a gente está falando aqui, tenta aplicar. A gente vai, pode cobrar a gente se a gente não colocar não, tá? A gente vai postar formas e a sequência certinho, passo a passo de como fazer isso tudo que a gente está falando aqui. Não vai botar tudo em um vídeo só. Vai ter postagem para todo dia. Todo dia a gente vai estar colocando alguma coisa, beleza? Então, o Felipe acabou de falar sobre a base do movimento e a transferência para a barra. Agora, a questão do que a gente estava falando. Muitas pessoas às vezes reclamam, né, Felipe, quando está fazendo hollow. E a gente nunca vai deixar de falar. Parece bobeira, mas são mínimos detalhes. Quem já teve a oportunidade de estar treinando junto com a gente, da gente estar corrigindo, né? Eu estou falando da gente porque a gente sabe do trabalho que a gente faz. A gente não pode falar do trabalho dos outros, mas a gente sabe que existem excelentes coaches por aí, mas a gente está falando do nosso trabalho, né? Do que a gente... Então vamos falar do que a gente desenvolve com a galera. Quando o camarada ou a camarada, os camaradas, as camaradas, Os camaradas. eles reclamam de dor na lombar. Eu já começo a visualizar 2 fatores. E aí eu vou ficar até de pé para poder mostrar. Vamos lá. 1. Tá vendo aqui, ó, a lordosezinha na coluna? Beleza. 1. Trava o bumbum para dentro, ó. Bumbum para dentro. Tranca o bumbum. A gente brinca com a galera falando o seguinte, ó. Corta o cocô. Não ri, não. Corta o cocô. É bunda para dentro. Quando você faz isso, você já ativa essa parte aqui, você segura. E a outra é o ombro, fechar o ombro à frente. Deixar a coluna, essa parte aqui, ó. Tá vendo? Cifótica mesmo, meio arredondada. Quando você faz isso, você começa a concentrar força no abdômen. Aqui na frente, você fecha isso tudo, você neutraliza e você zera essa curvatura da tua lombar. Então, vamos lá, dica pequena, que você já pode começar a testar aí. Queixo no peito, para não deixar a cabeça no chão, não deixar a coluna, né, aberta aqui, fechou o peito, travou o bumbum para dentro. Só isso aí, faça isso. Eu quero ver se você mantiver essa postura, né, Felipe? Se você vai sentir dor na lombar. Não vai. Vai pegar muito mais o teu abdômen e você vai zerar a dor na lombar. Dica valiosa. Se você não faz isso também, o que isso pode implicar também? Vou não fazer isso. 1. Dor na lombar, né, Felipe? A outra é que na hora que você tiver que ativar a posição de hollow, né, essa força que teu corpo precisa ter na hora de executar esse movimento e transferir para um pull-up, para um bar muscle-up, para um handstand push-up, para um handstand walk ou para um ring muscle-up, você não vai conseguir. Toast to bar, né? Qualquer movimento ginástico. Se você não domina o hollow, se você não faz bem, você não consegue fazer bem, tá? Não é fazer você faz, mas fazer bem, ganhar volume, conseguir conectar movimento bonito, plástico, é diferente, né, Felipe? Perfeito. E assim, a gente vai ter alguns pontos aí que a gente identifica geralmente, né? A gente verifica alguns erros, né, que a galera acaba cometendo quando está fazendo, por exemplo, o Keeping Up ou o próprio HSPU, né? Como a gente falou, né, não está com o corpo conectado. Então, esse exemplo que o Gabriel deu é um exemplo muito bom, muito top,
sobre conexão corporal, né? Um corpo bem conectado, ele consegue transferir mais força, né? Do keeping para o movimento. Então, um corpo bem conectado, ele com certeza vai deixar o movimento bem mais fácil, né? A pessoa vai fazer bem menos força com o corpo conectado. Então, quando a pessoa não está com o corpo conectado, ou seja, pernas abertas, afastadas, joelhos flexionados, né? Acaba tendo muita dificuldade e acaba subindo de qualquer jeito na barra, por exemplo, no caso do pull-up, né, Gabriel? A gente sabe que, assim, existem variações de técnica para quando o corpo já começa a fadigar, chegar ao extremo dele, né? Essa questão que o Felipe falou. Existe um método que é mais eficiente, mais plástico, mais bonito. E existem variações. O que você está falando, Gabriel, com isso? Né? É errado o camarada dar aquela dobradinha de joelho e dar um chutinho para transferir para o quadril para depois puxar na barra? Não é errado. É mais eficiente do que você construir força e deixar a perna estendida e conectar, favorecendo rolo e arco. Você não é mais eficiente. Então, assim, você economiza tempo e energia. Óbvio que quando existe uma diferença, quando vamos falar aqui de um Murphy, né? Um claro exemplo de um treino, um benchmark que vai exigir um volume de repetições muito grande, né? Por melhor que o camarada seja, por mais eficiente que ele seja, por mais treinado que ele ou ela sejam, vai chegar uma hora que vai apresentar alguma falha técnica, isso é normal. Só que quando você está bem preparado fisicamente, quando você está bem treinado tecnicamente, quando você conecta bem o movimento, você diminui muito a perda de qualidade. E você evita muito a lesão ou se machucar de alguma forma porque está forçando, sobrecarregando outras áreas do teu corpo na hora de executar o movimento. Né, Felipe? Exatamente. E a eficiência no movimento vai muito além, né? Por exemplo, para quem almeja, né, pretende competir, né? Se você tem um movimento mais limpo, né, mais eficiente, né, você economiza força, por exemplo, para fazer o outro movimento do workout, né? Então, isso faz total diferença, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, do HSPU, né, que envolve muita força ali dos ombros, né, tríceps, e no mesmo workout tem double under, tem push jerk, então, assim, vai sobrecarregar demais o ombro. Então, se você não tem eficiência... Aqueles net que não entram, não encaixa. Exatamente. Então, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, assim, quando você tem um movimento mais eficiente, você consegue poupar bastante energia, né, e utilizar em exercícios posteriores. Corta o cocô. O Sandro tá rindo ali. O Sandro tá rindo. Corta o cocô. Hashtag corta o cocô, hein? Lança lá. Quando travar lá o bumbum, pode mandar. Marca a gente. Hashtag corta o cocô. É isso aí. Olha, o que o Felipe falou. Galera, vocês têm que pegar o que a gente está falando aqui em teoria, associar com os vídeos que a gente vai mostrar da parte prática, simples, para vocês já começarem a transferir isso para o dia a dia de vocês, né? Tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente mostra aqui é direcionado para vocês saírem do ponto que estão e evoluírem, beleza? A gente não vai falar nada, não vai pensar em nenhum conteúdo que seja aqui, que não seja para ajudar no progresso de vocês rumo ao nível RX, né? E não tomem a palavra RX como o camarada que quer ser o melhor do boxe, que quer ser escroto porque domina o movimento que desfaz dos outros, não. Porque todo mundo, para se tornar um RX um dia, teve que passar pelo estágio de scale, tá? Os melhores do mundo. Todo mundo. Então, scale faz parte do processo. Mas se tornar um eterno scale não é uma ofensa, mas também não é legal para você, porque você não progride. Se você não progride, se você não evolui nos seus movimentos, a gente fala aqui do ginástico, né? Mas se você não progride em nada, você perde o estímulo de estar fazendo aquilo todo dia, motivação. Se você perde motivação, você começa a quebrar a tua rotina de treino. Se você começa a quebrar a tua rotina de treino, acontece
uma coisa que é você, quando começa a treinar para ter mais saúde, para ter um melhor condicionamento físico, para você ter uma estética melhor do teu corpo, emagrecer, ficar mais forte. Uma coisa leva a outra. Então, se você começa a desestimular, você reduz a tua rotina de treino ou faz de qualquer jeito e aí você joga tudo no lixo. Então, presta bastante atenção nisso. Se motive constantemente. Ah, Gabriel, tem gente que tem medo do progresso, né? De se exigir. Tem gente que tem medo de crescer, de evoluir. A evolução não pode te propor medo em nada, porque a partir do momento que você evolui, você sempre vai ter um próximo estágio para chegar. Então, você nunca vai chegar no estágio onde você já sabe tudo ou você faz tudo tão bem que você não possa melhorar. Você sempre vai poder fazer uma repetição a mais, você sempre vai poder diminuir o tempo de um workout ou de uma meta, de um exercício específico que você tem que fazer. Você sempre vai poder aumentar a tua carga no exercício de LPO, por exemplo. Você sempre vai poder melhorar teu cardio ou tua mobilidade para que te permita fazer de uma forma melhor. Né, Felipe? Exatamente, perfeito. Gabriel, estou vendo daqui ó, a pergunta. Onde vão postar os vídeos? Responde aí, Gabriel. Onde nós vamos postar os vídeos? Vamos lá. Todos os nossos vídeos serão postados, a princípio, no nosso canal do YouTube e no Instagram. Então, acompanhem Instagram e YouTube. Onde vocês forem, vocês vão ter. A gente está viabilizando montar um canal no Telegram também, porque no Telegram a gente vai ter uma conversa diferente e a galera que estiver mais engajada, querendo evoluir ou querendo fazer parte de outros projetos que a gente for alinhando, que a gente já está organizando aqui, essa galera vai ter oportunidade de participar junto com a gente. Ainda o canal não está aberto aí no Telegram, não está montado, mas ainda não abrimos. Tá? A gente só vai abrir porque não adianta montar, abrir e vocês ficarem lá sem ter nada para fazer. Né? Aqueles grupos que não tem movimento. A gente quer movimentar o negócio, só que para isso a gente precisa estruturar. E a gente não gosta de fazer... A nossa brincadeira é uma brincadeira séria. Exatamente. A gente gosta de brincar, de fazer um negócio leve, mas a gente gosta de fazer com que a galera tenha sempre alguma coisa para ajudar, né? E é isso, tanto para a gente quanto para vocês, isso é melhor. Então, a gente está se programando para começar, tanto é que a gente abriu o Instagram. Quando a gente começou a postar agora, a gente não para mais. Entendeu? A gente não para mais. Nosso YouTube, a gente começou, a gente não para mais. Sempre vai ter alguma coisa para vocês. Sempre. Pode contar. Sempre vai ter alguma coisa. E a gente aceita a sugestão de vocês também. Porque o feedback de vocês, né, Felipe? Essa interação de vocês com a gente é o que faz a gente criar cada vez mais conteúdos que vão fazer sentido para vocês e que vão ajudar vocês de verdade. Então, não adianta eu falar de pull-up se teu problema é no handstand push-up. Exato. Então, se você tem a curiosidade, alguma dúvida, fala do que é a tua dúvida. Que a gente vai anotar isso, a gente em determinado momento a gente vai trazer aqui. Exatamente. Gabriel, agora vamos tentar dar algumas dicas práticas para quem está querendo fazer isso em casa, né? Esse processo em casa. Beleza. Ó, não adianta, como a gente falou, não adianta começar por falar de todos. Então, se a gente falar de um, muito bem falado, a gente já consegue ajudar vocês. Vou falar de dois. Como a gente está falando dos dois que são mais simples e mais fáceis de você resolver. Já vou quebrar duas objeções. Quero treinar em casa. Beleza? No boxe você vai conseguir fazer. Agora em casa. Handstand push-up. E o pull-up. Vou falar primeiro do handstand push-up, beleza? No handstand push-up, você primeiro vai avaliar o seguinte. Meu push-up é minhocado. Para quem não conhece esse termo minhocado, o que seria minhocado? Vou levantar lá mais uma vez. Vamos lá usar o exemplo. Minhocado seria, ó, meu corpo está todo reto. Uma coisa é, quando eu desço o peito no chão... Deixa eu só sair daqui, calma aí. Não, pode ficar, se tu quiser até fazer a linha. Quando eu puxo lá, ó, meu corpo está todo alinhado, ou o meu quadril faz isso aqui, ó. O quadril desce, depois o braço, eu empurro o braço, depois eu subo. Não tem nada errado com isso, você ainda não consegue. Mas você tem que buscar fazer um push-up firme, com o seu corpo todo conectado. Um travado, olha a base do rolo aí entrando de novo. E o seu braço é que vai fazer o movimento. Se você está fazendo mais de 10 repetições desse movimento, 10, Felipe, tá bom? Sim. 10 tá bom. Aí sim,
Aí você vai avançar para o próximo passo em casa, que seria fazer um movimento chamado pike push-up. O pike push-up seria o movimento mais próximo do handstand, onde você deixa o pé apoiado aqui, o bumbum alto aqui e a sua cabeça com o braço aqui. Aqui, cabeça, braço no chão. Você vai jogar a tua cabeça na linha do chão como se estivesse fazendo um handstand push-up com o bumbum mais alto. Por quê? Porque você simula o que seria essa linha, né, de estar de cabeça para baixo. Então, você avançou para a linha do trabalho do tríceps, do push-up, para o pike push-up. E aí espera os próximos passos. Isso aí seria o primeiro passo para o handstand push-up, né? Tivesse que falar isso. E nunca deixar de treinar core. Todo mundo que eu treino, que o Felipe treina, cara, é certo ter um core gostosinho, bonito, bom de fazer, e a gente treina direto, né, Felipe? Exatamente. E aí isso vai envolver uma rotina, né? Tem que ter uma rotina de treinos, né? Uma rotina de preparação para que você consiga evoluir. Aí nesse processo, o que ocorre muito é a pessoa desanimar, né? Porque realmente isso demanda tempo, né? A pessoa precisa parar ali aquele tempo para poder treinar, né? Naquele período. Só que você tem que sempre estar buscando mais desafios, né? Se eu consigo fazer 10 pike push-up, vou tentar fazer 15, eu vou tentar avançar esse pike push-up para uma posição um pouco mais invertida, com o pé um pouquinho mais alto, de repente com o pé numa caixa, enfim, então é buscar... No sofá, né? No sofá, né? Estando em casa, né? No sofá, a gente buscar novos desafios, se desafiar, lógico, tem que fazer tudo de uma forma bem segura, né? Então você tem que ir avançando as etapas, né? Para que você consiga progredir. Então, nesse processo é muito comum desanimar, mas é preciso ter uma rotina para que você consiga evoluir. Se algo do que a gente estiver falando aqui, de repente não ficou claro para você, chama a gente em box, manda mensagem aqui, vai na caixinha de pergunta e manda como que eu vou fazer isso, ou tá se sentindo inseguro, pergunta que a gente vai entrando nos detalhes mais a fundo, tá bom? E aí, em relação ao pull-up, aí que vem, o pull-up acho que é a maior sacada. Cara, o Cristiano, o dono da Cage Tech, é uma empresa que a gente tem parceria com eles, né? Ele fez uma barra com preço muito acessível para você instalar em casa, no apartamento, em casa, onde você tiver. Tem gente em apartamento que colocou a barra em casa, adquiriu sua barra lá, o cara parcela, então essa é uma sacada. Ah, Gabriel, mas eu não quero, não tenho dinheiro agora para comprar, vou esperar mais um tempo, vou juntar. Tem uma praça perto da sua casa que tem uma barra? Pô, acho que no Brasil inteiro tem praças aí com alguma coisa, com alguma barrinha aí para você tentar fazer um pull-up, tá? Então, uma boa forma de você tentar fazer. Mas eu ainda não consigo fazer o pull-up, não tenho coisas que eu tenho no box que eu não tenho numa praça ou em casa. Eu não tenho um super band, que é aquele elástico forte. Como é que eu vou fazer, né, o pull-up em casa se eu ainda não tenho isso? Para você começar a fortalecer a puxada, existe um exercício chamado body roll, que você pode adaptar com uma toalha, uma coluna, uma porta, sempre de forma segura. Que você pode começar a fortalecer a tua puxada, mas não é a realidade ainda do pull-up. Então, se você tem uma praça, ou você adquire uma barrinha para você treinar em casa, você pode fazer um treino onde você salta, segura e controla a força excêntrica. Lembra que o Felipe falou? Que às vezes a gente explode para subir, mas não controla a descida. Se você treina esse movimento excêntrico, que é o controle da descida, por mais que no início você não tenha tanto controle, você vai fortalecer, você vai começar a adquirir mais controle nele. Mas você precisa treinar pelo menos umas 2 vezes por semana. Exato. Né? Não adianta você querer treinar uma vez, uma semana, ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 2 semanas, não vai dar resultado. Aí que entra a dificuldade, né, de se treinar especificamente algum movimento apenas no box, né? Verdade. Não tendo uma rotina específica, né? E é isso exatamente que a gente está propondo, né? Uma rotina de treino específica para que você possa evoluir no determinado movimento que você precisa evoluir. Então, essa talvez seja uma grande diferença, né, Gabriel? No box, por exemplo, se a gente for... Eu vou listar aqui, ó, só nos 10 dedinhos. Vamos falar aqui, ó. Pull-up, só vou falar de ginástica agora. Pull-up, chest to bar pull-up,
keeping pull-up, butterfly pull-up. Só do pull-up já tem aqui, ó. Aí você vai para strict handstand push-up, né? O keeping handstand push-up, handstand hold, que é a entrada só na parede ou pode ser na parada de mão, handstand walk. Eu não estou falando nem dos níveis ainda, só estou falando de movimento. Toast to bar. Aí você tem bar muscle up. Tem as variações do toast to bar também. Isso aí. Porque tem várias formas de você fazer o toast to bar com o joelho mais dobrado para ganhar tempo, com o joelho estendido, na forma ginástica, né, Felipe? Exatamente. Aí você vai para ring muscle up. Você tem... Só que antes de você entrar em ring muscle up, você tem que começar a treinar o ring roll, né, que é a remada na argola embaixo, para depois você começar a treinar false grip. Tô falando... Aí vão para deadlift, back squat, front squat, overhead squat, clean, variações jerk, de clean. Isso aí, variações de clean, muscle clean, power clean, squat clean, snatch, power snatch, muscle snatch, squat snatch, shoulder press, push jerk, split jerk. E por aí vai, né? Já falei mais de 20, pelo menos. E aí imagina, numa programação do boxe, né? Você ter que rodar tudo isso, né? Então... Nem falamos de cardio ainda. Não é falando de cardio. Então tem que rodar tudo isso para rever o movimento novamente, né? Então acaba que fica, né, uma distância muito grande e você precisa trabalhar com uma frequência maior, né? Se você quer evoluir nesse movimento. Mesmo que o boxe tenha boa intenção de querer repetir, digamos que o boxe geralmente coloque a base do deadlift uma vez por semana. Alguém já ficou de fora na parada aí. Vai demorar mais tempo ainda para esse alguém ser revisto de novo no skill. E se você faltar esse dia que caiu, já era. Mais uma. Eu só treino 3 vezes por semana no boxe. Cara, tu já perdeu jamais. O que a gente está querendo dizer aqui é vocês estão alcançando o quanto a gente... Fica difícil você treinar tanta coisa e evoluir em tanta coisa. Não dá para você fazer tudo de uma vez só. Você tem que ter uma rotina. Deixa eu ver, estão falando ali. Duarte o Brabo, é isso aí. Thales gostou, caralho. A galera tá sensualizando, tá namorando ali. Tá sensualizando ali. Calma aí, deixa os caras lá, não tem problema não. Toca o barco aí que a gente toca aqui. Então, se você deixar para poder ver isso, você não consegue nem treinar uma vez por semana. Se você parar para pensar direitinho quanta coisa a gente tem para treinar. Às vezes o camarada demora um mês ou mais para ver de novo aquilo no skill. Em alguns movimentos, ele acaba sendo repetidos, né, com mais frequência no boxe, né? Isso é normal. Mas tem alguns movimentos que eles não são repetidos com muita frequência. Verdade. Né? Então, se, por exemplo, você for esse movimento que você precisa evoluir, você vai ter uma grande dificuldade, porque você não vai acabar não treinando tanto no boxe. Né? E se você faltar justamente nesse dia, aí vai ficar uma distância ainda maior. Então, as planilhas específicas, né, os módulos específicos, né, de determinados movimentos vão te ajudar bastante nessa situação. A galera acho que fica meio desesperada quando a gente começa a falar assim, né, Felipe? Galera, não é para se desesperar, é para vocês entenderem que apesar de ter, né, vocês têm que criar consciência para saber a importância de treinar, a base de ter paciência, que não adianta de uma hora para outra você não vai evoluir. Mas se você tiver calma e começar, porque a galera às vezes também faz o seguinte: porra, mas essa parada toda que eu tenho que fazer, eu não vou fazer nada, larga para lá. Pior ainda. É verdade, aí que não vai sair mesmo. Porque aí, como o Felipe falou, tem determinados movimentos que se assemelham e um ajuda o outro. Por exemplo, um shoulder press ajuda a fazer um strict handstand push-up. Já parou para pensar nisso? Só que no strict handstand push-up, se você parar para pensar, você está treinando ali, empurrando o peso do seu corpo todo. O que você tem que colocar na sua mente? Será que eu, com a barra no meu ombro, eu consigo levantar o peso do meu corpo? Empurrar para cima? Quanto abaixo do peso do meu corpo eu estou levantando acima da cabeça antes de eu começar a encarar um strict handstand push-up? Não é para desesperar. Existem formas corretas, específicas e objetivas de te fazer melhorar isso aí.
Mas é só para você começar a fazer a ligação de uma coisa com a outra. Exatamente. Essa questão da transferência de habilidades é muito grande, né? Então, esse exemplo do shoulder press e o handstand push-up é muito claro. Em algumas situações, é até uma forma mais certa de adaptar o handstand push-up, colocando o shoulder press, né? Porque é uma forma mais segura. Você vai tirar a questão, né, de estar de ponta cabeça, que é uma situação importante a pessoa vivenciar de alguma forma, mas é uma forma segura de praticar e desenvolver força também, né? Então, como esse aspecto de entender, né, essa transferência de habilidade é importante, né, dentro da prática. Até por uma questão fisiológica, né? Tem gente que tem labirintite, tem gente que se desespera quando começa a ter um retorno venoso, quando o sangue começa, né, no popular, voltar para a cabeça, parece que a cabeça vai explodir. E existem exercícios para te ajudar a se adaptar a essa situação, a você começar a desenvolver um automatismo em relação a isso. A pessoa fala, cara, mas eu não consigo coordenação. Existe coisa mais difícil de coordenar no mundo. Para quem lembra do que dirigir? Né, Felipe? Verdade. Já percebeu quantas coisas você faz ao mesmo tempo quando está dirigindo? Primeiro. Tem um exemplo também muito. Quando eu aprendi, basicamente a mesma coisa da direção, mas é quando a gente começa a jogar basquete, né? No início a gente precisa pegar a bola, né? Ficar batendo na bola e olhar para ela, né? Então no início, se eu tirar o olho da bola, acabou, perdeu. Quando eu consigo evoluir, eu consigo bater bola e não precisar mais olhar para ela. Verdade. Né? E numa terceira situação, eu consigo bater a bola, não olhar para ela e ainda ajeitar a minha equipe. É isso aí. Né? Tipo, sinalizar para outras pessoas. No carro, a mesma coisa, né? No início eu tenho que ficar assim, ficar todo travado. Aqui, ó. E depois, com o tempo, faz até o que não deve. Se eu estiver conversando contigo, dirigindo no início, tu fica puto. Fala comigo não, vou bater de carro. Amigo, depois o nego já tá com o telefone na mão, direção aqui, nem tá olhando o carro na frente, falando quanto aqui atrás, se bobear. Então, isso é para vocês entenderem que todo movimento, só que quando você treina muito aquilo se torna um movimento involuntário. Você não precisa mais ficar tendo tanta atenção com aquilo, só que você precisa treinar. Se você não treinar, ele vai ficar sempre sendo motivo da tua atenção constante. Né, Felipe? Quando tu tá bem treinado, fica de forma bem automática, né? Bem automática. Galera, se vocês tiverem alguma pergunta, como o Gabriel falou, pode mandar pra gente, né? A galera já está começando a interagir mais com a gente aqui também no chat, né? Nas nossas redes também pode mandar pergunta lá, né? A gente vai, na partir da semana que vem, também postar alguns vídeos, como nós falamos, né? A gente está sempre tentando buscar o melhor para vocês. Então, se tiver alguma pergunta bem direcionada, pode ser até pessoal, né? Uma dúvida pessoal de determinado movimento. Se não quiser se expor, pode falar do caso de um amigo também, que... tem um amigo que... Tá? Fica mais fácil. Eu tenho um primo que... aquela velha desculpinha, né? Não tem grilo não. A gente fala pro primo, de boa, e resolve o teu problema. Não fica com vergonha não, tá? Não existe vergonha aqui para ninguém. Todos nós aqui evoluímos e aprendemos constantemente. E nós, com certeza, muito também ao longo do tempo. E é justamente a falta de vergonha de perguntar, de tentar assumir que não sabe, que não está conseguindo, é que vai te tirar da tua zona de conforto e vai te fazer seguir em frente, beleza? Evoluir. E aí, resumindo, galera, para a gente poder encerrar, né? Como conectar os meus movimentos ginásticos? Importante, uma boa conexão corporal, um trabalho coordenativo muito bom também, e a parte de força também, que não pode faltar. Então, aqui fica melhor. Esses 3 pontos aí são essenciais para quem quer conectar os movimentos. E como fazer isso, né? Segue a gente, que a gente vai dar as dicas certas, né? Para vocês conseguirem alcançar essa conexão dos movimentos. Né? Do movimento que você deseja. Né? E a gente vai estar trabalhando para isso. Falando isso aí, só para pegar um gancho no que o Felipe falou. Ele falou a base, né, de como se preparar. Agora, na prática, se você tiver que entender o momento, uma coisa que a gente gosta muito de falar também, o momento,
Se você ainda não estiver fazendo pelo menos uma repetição segura, bem feita, né? Boa, de strict, para depois fazer pelo menos um keeping, seja de qual movimento for, acho que ainda não está no momento de você tentar conectar. Ou às vezes está no momento de você fazer soltar, respirar. Se está cansado, não tenta, porque provavelmente você vai ter dificuldade maior de fazer, e vai treinando para aumentar aos poucos, tá? E não deixa de treinar pelo menos o mínimo do mínimo 2 vezes por semana. Cada semana tem 7 dias. Se você treinar 2 vezes por semana, ainda assim é muito pouco. Se você treinar 3 vezes por semana é melhor, mas você está fazendo menos da metade da semana de treino específico para evoluir no que você precisa em relação aos outros 4 dias que estão sobrando. Só para lembrar, isso aí ficar na mente de vocês, tá bom? Galera, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Como sempre. Nos acompanhem, né? Entre lá nas nossas redes, no Instagram, no YouTube. Vamos estar desenvolvendo um trabalho muito interessante e espero contar com vocês também conosco. Tamo junto, galera. Sextou com S maiúsculo. Felipe, ó, chegou atrasado porque ele pegou um engarrafamento, engavetamento. Por isso que a gente atrasou. A gente pede desculpa aí, mas como a gente teve maior preocupação de preparar um conteúdo bacana, de qualidade para vocês, a gente não queria começar eu sozinho. A gente é meio que um dependente do outro, e é isso aí mesmo, tá bom? A gente gosta de trabalhar junto pra caramba. Então, um beijão pra vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.